O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Aranyaka Parva. Capítulo 3. Os 108 nomes do Sol. Yudhishthira canta hino ao Sol para garantir alimento para os Brahmanes. Vaisampayana disse: Yudhishthira, o filho de Kunti, assim abordado por Saunaka, se aproximou de seu sacerdote e no meio de seus irmãos disse: os Brahmanes versados nos Vedas estão seguindo a mim que estou indo para a floresta. Afligido por muitas calamidades eu não posso sustentá-los. Eu não posso abandoná-los, nem tenho condições de lhes oferecer sustento. Dize-me, ó santo, o que deve ser feito por mim nesse impasse. Vaisampayana disse, depois de refletir por um momento, procurando descobrir a maneira apropriada, por seus poderes de yoga, Daumya, aquele principal de todos os homens virtuosos, dirigiu-se a Yudhishthira nestas palavras: antigamente, todos os seres vivos que foram criados estavam muito atormentados pela fome. E como um pai, para todos, Savita Sol, teve compaixão por eles. E indo primeiro ao declive do norte, o Sol secou a água com seus raios, e voltando ao declive do sul, ficou sobre a terra, com seu calor centrado em si mesmo. E quando o Sol assim estava sobre a terra, o Senhor do mundo vegetal, a Lua, convertendo os efeitos do calor solar, vapores, em nuvens e despejando-os na forma de água, fez as plantas nascerem. Assim é o próprio Sol, que, encharcado pela influência lunar, é transformado, para o brotamento das sementes, em vegetais sagrados providos de 6 sabores. E são esses que constituem o alimento de todas as criaturas sobre a terra. Assim o alimento que mantém as vidas das criaturas é animado pela energia solar, e o Sol é, portanto, o pai de todas as criaturas. Então, ó Yudhishthira, refugia-te nele. Todos os monarcas ilustres de descendência e ações puras são conhecidos por terem libertado seu povo por praticarem ascetismo elevado. O grande Kartavirya, e Vaina e Nausha, todos, em virtude de meditação ascética precedida por votos, libertaram seu povo de grandes aflições. Portanto, ó virtuoso, como tu és purificado pelas ações, faze igualmente, entrando em uma vida de austeridades. Ó Bharata, sustenta virtuosamente os regenerados. Janamejaya disse, como aquele touro entre os curos, o rei Yudhishthira, por causa dos Brahmanes, adorou o Sol de aparência extraordinária. Vaisampayana disse, ouve atentamente, ó rei, purificando a ti mesmo e afastando a tua mente de todas as outras coisas. E, ó rei dos reis, designa um tempo. Eu te direi tudo em detalhes. E, ó ilustre, ouve os 108 nomes do Sol, como eles foram revelados antigamente por Daunya para o filho de grande alma de Prita. Daunya disse, Surya, Aryaman, Bhaga, Tvastri, Pusha, Arka, Savitri, Ravi, Galbastimati, Asha, Kala, Mrityu, Datri, Prabhakara, Prithivi, Apa, Teja, Ka, Vayu, a única permanência, Soma, Vrihaspati, Sukra, Buda, Angaraka, Indra, Vivasvati, Dipitanshu, Sushi, Sauri, Sanaishara, Brahma, Vishnu, Rudra, Skanda, Vaisravana, Yama, Vaidutagni, Jataragni, Aingna, Tejasapati, Dharmadvaja, Vedakartri, Vedanga, Vedavana, Krita, Treta, Divapara, Kali, cheio de todas as impurezas, Kala, Kasta, Muta, Kshapa, Yama, Ikshana, Samvatsarakara, Asvata, Kalachakra, Bibhavasu, Purusha, Sasvata, Yojin, Vyaktavyakta, Sanatana, Kaladyaksha, Prajadyaksha, Visvakarma, Tamunda, Varuna, Sagara, Ansu, Jimuta, Jivana, Aryan, Bhutasraya, Bhutapati, Srastri, Samvataka, Vani, Sarvadin, Alolupa, Ananta, Kapila, Bano, Kamada, Sarvatomuka, Jaya, Visala, Varada, Manas, Suparna Prandarana, Dhanvantari, Dhumaketu, Adideva, Aditizuta, Divadasatman, Aravindaksha, Pitri, Matri, Pitamawa, Svargadivara, Prajadivara, Mokshadivara, Tripistapa, Deakarti, Prasantatman, Visvatman, Visvatomuka, Sharasharatman, Suksmatman, Maitreya o Piedoso. Esses são os 108 nomes de Surya de energia imensurável, como contados pelo autocriado, Brahma.
Para a aquisição da prosperidade, eu me curvo a ti, ó Bhaskara, brilhante como o ouro ou fogo, que és adorado pelos deuses e Pitris e Yakshas, e que é adorado por Asuras, Nisacharas, e Siddhas. Aquele que com atenção fixa recita esse hino ao nascer do sol obtém esposa e progênie e riquezas e a memória da sua existência anterior, e por recitar esse hino uma pessoa consegue paciência e boa memória. Que um homem concentrando sua mente recite esse hino. Por fazer isso ele ficará seguro contra a angústia e incêndios florestais e o oceano e todos os objetos de desejo serão dele. Vaisampayana continuou, tendo ouvido de Daumya essas palavras apropriadas para a ocasião, Yudhishthira o justo, com coração concentrado em si mesmo e purificando-o devidamente, se dedicou à meditação austera, movido pelo desejo de sustentar os Brahmanes. E adorando o Criador do dia com oferendas de flores e outros artigos, o rei realizou suas abluções. E ficando de pé na correnteza, ele virou o rosto em direção ao Deus do dia. E tocando a água do Ganges o virtuoso Yudhishthira com sentido sob controle completo e dependendo só do ar como seu sustento ficou lá com a alma absorta engajado em pranayama. E tendo-se purificado e reprimido a fala ele começou a cantar o hino de louvor, ao sol. Yudhishthira disse, Tu és, ó sol, o olho do universo. Tu és a alma de todas as existências corpóreas. Tu és a origem de todas as coisas. Tu és a encarnação dos atos de todos os homens religiosos. Tu és o refúgio daqueles que são versados na filosofia Sankhya, os mistérios da alma, e tu és o amparo dos yogis. Tu és uma porta não fixada com raios. Tu és o refúgio daqueles que desejam a emancipação. Tu sustentas e revelas o mundo, e o santificas e sustentas por pura compaixão. Brahmanes versados nos Vedas aparecendo diante de ti, te adoram na hora devida, recitando os hinos dos respectivos ramos dos Vedas que eles usam. Tu és o adorado dos Rishis. Os Siddhas, e os Charamanas e os Gandharvas e os Yakshas, e os Guyakas, e os Nagas, desejosos de obter bênçãos, seguem o teu carro que percorre os céus. Os 33 deuses, 8 vasos, 11 Rudras, 12 Adityas, Prajapati e Vashatkara, com Upendra, Vishnu, e Mahendra, e a classe de Vaimanikas, uma classe de celestiais, alcançaram sucesso por te adorar. Por te oferecer guirlandas de mandaras celestes, flores celestes de muita fragrância, os melhores dos Vidyadharas realizaram todos os seus desejos. Os Guias e as 7 ordens dos Pitris, divinos e humanos, obtiveram superioridade por adorar somente a ti. Os Vasos, os Manilas, e os Rudras, os Sadias, os Marishipas, os Valikilias, e os Siddhas alcançaram preeminência por reverenciarem a ti. Não há nada que eu conheça em todos os 7 mundos, incluindo o de Brahma, que esteja além de ti. Há outros seres grandiosos e dotados de energia, mas nenhum deles tem teu brilho e energia. Toda a luz está em ti, de fato, tu és o Senhor de toda a luz. Em ti estão os 5 elementos e toda a inteligência, e conhecimento e ascetismo e as propriedades ascéticas. O disco pelo qual o manejador do saranga humilha o orgulho dos asuras e que é equipado com um belo cubo foi forjado por Visvakarman com tua energia. No verão tu extrais, com teus raios, a umidade de todas as existências corpóreas e plantas e substâncias líquidas, e a despejas na estação chuvosa. Os teus raios aquecem e queimam, e se tornando como nuvens bramem e relampejavam e derramam chuvas quando chega a estação. Nem fogo nem abrigo, e nem roupas de lã dão maior conforto a alguém que está sofrendo com os ventos frios do que os teus raios. Tu iluminas com teus raios a terra inteira com suas 13 ilhas. Tu somente estás dedicado ao bem-estar dos 3 mundos. Se tu não surges o universo fica cego e os eruditos não podem se dedicar à obtenção de virtude, riqueza e lucro. É através de tua graça que as 3 classes de Brahmanes, Kshatriyas e Vaisyas podem realizar seus vários deveres e sacrifícios. Aqueles versados em cronologia dizem que tu és o início e tu és o fim de o dia de Brahma, o qual consiste em 1000 yugas completos. Tu és o Senhor dos manos e dos filhos dos manos, do universo e do homem, dos manvantaras e seus senhores.
Quando chega o tempo da dissolução universal, o fogo Samvataka, nascido da tua fúria, consome os 3 mundos e existe só. E nuvens de várias cores geradas dos teus raios, acompanhadas pelo elefante Airavata e o trovão, causam os dilúvios ordenados. E te dividindo em 12 partes e te tornando como muitos sóis, tu bebes o oceano uma vez mais com teus raios. Tu és chamado Indra, tu és Vishnu, tu és Brahma, tu és Prajapati. Tu és fogo e tu és a mente sutil. E tu és o Senhor e o eterno Brahma. Tu és Ansa, tu és Savitri, tu és Banu, Ansumalin, e Vrishakapi. Tu és Vivasvan, Mira, Pusha, Mitra, e Dharma. Tu tens 1000 raios, tu és Aditya, e Tapana, e o Senhor dos raios. Tu és Matanda, e Arka, e Ravi, e Surya e Saranya e o Criador do dia, e Divakara e Suptasaspti, e Domakeshin e Viroshana. Tu és considerado como o rápido em velocidade e o destruidor da escuridão, e o possuidor de corcéis amarelos. Aquele que te adora com reverência no 6º ou 7º dia lunar como humildade e tranquilidade mental obtém a graça de Lakshmi. Aqueles que com atenção indivisa te adoram e reverenciam são salvos de todos os perigos, agonias e aflições. E aqueles que creem que tu estás em todos os lugares, sendo a alma de todas as coisas, têm vida longa, se livram do pecado e desfrutam de imunidade contra todas as doenças. Ó Senhor de todos os alimentos, cabe a ti conceder alimento em abundância para mim que estou desejoso de alimento para entreter todos os meus convidados com reverência. Eu reverencio também a todos aqueles teus seguidores que tomaram refúgio em teus pés, Matara e Arjuna e Danda e outros, inclusive Asani e Tshuva e os outros. E eu reverencio também as mães celestes de todas as criaturas, Tshuva e Maitri e as outras da classe. Ó, que elas me entreguem seu suprimento. Vaisampayana disse, dessa maneira, ó grande rei, o sol, aquele purificador do mundo, foi adorado por Yudhishthira. E satisfeito com o hino, o Criador do dia, autoluminoso e resplandecente como fogo se mostrou ao filho de Pandu. E Vivasvan disse, tu obterás tudo o que desejas. Eu fornecerei alimento para ti por 5 e 7 anos juntos. E, ó rei, aceita este recipiente de cobre que eu te dou. E, ó tu de votos excelentes, enquanto Panchali mantiver este recipiente sem ela mesma compartilhar de seu conteúdo, frutas e raízes e carne e vegetais cozidos em tua cozinha, esses 4 tipos de alimento, deste dia em diante serão inesgotáveis. E, daqui a 14 anos, tu recuperarás o teu reino. Vaisampayana continuou, tendo dito isso o Deus desapareceu. Aquele que, com o desejo de obter uma bênção, recita esse hino concentrando sua mente com abstração ascética obtém na do sol, mesmo que seja de difícil aquisição o que foi pedido. E a pessoa, homem ou mulher, que recita ou ouve esse hino dia após dia, se ele ou ela deseja um filho, obtém um, e se riquezas, as obtém, e se erudição adquire também. E a pessoa homem ou mulher, que recita esse hino todos os dias nos 2 crepúsculos, se em perigo, se livra dele, e se cativo se liberta dos grilhões. O próprio Brahma comunicou esse hino ao ilustre Sakra, e de Sakra ele foi obtido por Narada e de Narada, por Daumya. E Yudhishthira, obtendo de Daumya, realizou todos os seus desejos. E é em virtude desse hino que se pode sempre obter vitória na guerra, e adquirir imensa riqueza também. E esse leva o narrador, de todos os pecados, para a região solar. Vaisampayana continuou, tendo obtido a bênção, o virtuoso filho de Kunti, erguendo-se da água, tocou os pés de Daumya e então abraçou seus irmãos. E, o nobre, indo então com Draupadi para a cozinha, e adorado por ela devidamente, o filho de Pandu se pôs a cozinhar a comida do dia. E a comida limpa, embora pouca, que era temperada e possuía os 4 sabores, aumentou e se tornou inesgotável. E com ela Yudhishthira começou a alimentar os regenerados. E depois de os Brahmanes estarem alimentados, e seus irmãos mais novos também, o próprio Yudhishthira comeu da comida que restou, que é chamada de Vigasa. E depois que Yudhishthira tinha comido, a filha de Prishata pegou o que restou. E depois que ela tinha feito sua refeição a comida do dia se esgotou.
E tendo assim obtido a bênção do Criador do dia o filho de Pandu, ele mesmo tão resplandecente quanto aquele celestial, começou a entreter os Brahmanes de acordo com seus desejos. E obedientes ao seu sacerdote, os filhos de Prita, em dias lunares e constelações e conjunções auspiciosas, realizaram sacrifícios segundo as leis, as escrituras, e os mantras. Depois dos sacrifícios, os filhos de Pandu, abençoados pelos ritos propícios realizados por Daunya e acompanhados por ele, e cercados também pelos Brahmanes, partiram para as florestas de Kamyaka. Capítulo 4. Vidura fala com Dhritarashtra. Dhritarashtra o desrespeita. Vaisampayana disse, depois que os Pandavas tinham ido para a floresta, Dhritarashtra, o filho de Anvika, cujo conhecimento era sua visão, ficou extremamente triste. E sentado comodamente o rei dirigiu estas palavras ao virtuoso Vidura de inteligência profunda: a tua compreensão é tão clara quanto a de Bhargava, Sukra, o grande preceptor dos Asuras. Tu conheces também todas as sutilezas ou moralidade, e olhas para todos os Kauravas de forma igual. Ó, dize-me o que é apropriado para mim e para eles. Ó Vidura, as coisas tendo tomado esse rumo, o que nós fazemos agora? Como eu posso assegurar a boa vontade dos cidadãos para que eles não possam nos destruir totalmente? Ó, dize-nos tudo, pois tu és familiarizado com todos os recursos excelentes. Vidura disse, os três propósitos, ó rei, lucro, prazer, e salvação, têm seus alicerces na virtude, e os sábios dizem que um reino também tem a virtude como base. Portanto, o monarca, de acordo com o melhor do teu poder, cuida virtuosamente dos teus próprios filhos e dos de Pandu. Aquela virtude foi enganada por almas perversas com o filho Suvala em sua liderança, quando os teus filhos convidaram o justo Yudhishthira e o derrotaram no jogo de dados. Ó rei, desse ato de total iniquidade eu vejo a expiação pela qual, ó chefe dos Kurus, o teu filho, livre do pecado, pode ganhar de volta a sua posição entre os bons homens. Que os filhos de Pandu obtenham aquilo que foi dado a eles por ti. Pois, em verdade, é a maior moralidade que um rei permaneça contente com o que possui, e nunca cobice as posses de outros. O teu bom nome então não sofreria, nem ocorreriam dissensões familiares, nem a injustiça seria tua. Este então é o teu principal dever agora, gratificar os Pandavas e desgraçar Sakuni. Se tu desejas devolver aos teus filhos a boa sorte que eles perderam, então, ó rei, adota rapidamente essa linha de conduta. Se tu não agires assim, os Kurus certamente encontrarão a destruição, pois nem Bhimasena nem Arjuna, se enfurecidos, deixarão vivos alguns dos seus inimigos. O que há mundo que seja inalcançável para aqueles que têm entre seus guerreiros Savyasashin habilidoso com armas, que tem o Gandiva, a mais poderosa de todas as armas no mundo, como seu arco, e que tem entre eles o poderoso Bhima também como um guerreiro. Antigamente, logo que o teu filho nasceu, eu te disse, abandona este teu filho inauspicioso. Nisso se encontra o bem da tua linhagem. Mas tu então não agiste de acordo. Nem também, ó rei, eu te indiquei o caminho do teu bem-estar. Se tu agires como eu te aconselhei, tu não terás que te arrepender depois. Se o teu filho concordar em reinar em paz juntamente com os filhos de Pandu, passando teus dias em alegria, tu não terás do que te arrepender. Se for de outra maneira, abandona o teu filho pela tua própria felicidade. Pondo Duryodhana de lado, instala o filho de Pandu na soberania, e que, ó rei, Ajatasatru, livre de paixões, governe a terra virtuosamente. Todos os reis da terra, então, como Vaisias, sem demora, pagarão tributos a nós. E, ó rei, que Duryodhana e Sakuni e Karna sirvam aos Pandavas com espontaneidade. E que Dussasana, em público, peça o perdão de Bhimasena e da filha de Drupada também. E pacifica Yudhishthira por colocá-lo no trono com todos os sinais de respeito. Perguntado por ti, o que mais eu poderia te aconselhar a fazer? Fazendo isso, o monarca, tu farias o que é apropriado. Dhritarashtra disse, essas palavras, ó Vidura, que tu falaste nesta assembleia, com referência aos Pandavas e a mim mesmo, são para o bem deles mas não para o nosso.
A minha mente não as aprova. Como foi que tu fixaste tudo isso na tua mente agora? Como tu falaste tudo isso em nome dos Pandavas, eu percebo que tu não és favorável a mim. Como eu posso abandonar o meu filho por causa dos filhos de Pandu? Sem dúvida eles são meus filhos, mas Duryodhana foi gerado do meu corpo. Quem então, falando com imparcialidade, me aconselharia a renunciar ao meu próprio corpo por causa de outros? Ó Vidura, tudo que tu dizes é desonesto, embora eu te tenha em grande estima. Fica ou vai como quiseres. Embora muito possa lhe ser dado, uma mulher incasta abandonará seu marido. Vaisampayana disse, ó rei. Dizendo isso, Dhritarashtra ergueu-se de repente e entrou em seus aposentos internos. E Vidura, dizendo esta família está condenada, partiu para onde os filhos de Prita estavam. Os 108 nomes do Sol. O Suryashtotara Shatana Mastotram, Sriyautaratama ou Sriotaratama. Apêndice 1. Pranayama. Uma forma de yoga que consiste na mistura de alguns dos ares que existem em todo o corpo animal. Estes ares são 5. Prana, Apana, Samana, Udana e Vyana. Propriedades ascéticas. As propriedades ascéticas são anima, lagma, etc. Saranga. O arco de Vishnu, enquanto o de Shiva se chama Pinaka. Visão. Dhritarashtra, sendo cego, é descrito como Pragnachashu, isto é, aquele cuja visão é o conhecimento.